Gente. Ok, good. Ok, respira, falei chablulu, sem chablulu. Nenê Casagrande. Já sei o que eu vou. Eu já sei que eu vou botar na zaga do Botafogo quando encarar o Flamengo pra parar o Arrascaeta. Gente, a torcida do Flamengo tava brincando, dizendo que isso aí é o Diego Alves lá, fazendo parte da... Mas tu tem cara que tem medo de dinossauro, hein, galera? Cara, isso não se faz, Venê. É porque ele não entendeu. Não, isso não se faz. Não fui eu que falei. Eu vou explicar por quê. Foi o próprio Arrascaeta que brincou. Ô, Caio, eu vou Você explicar. encararia o dinossauro, gente? Pedrosa ficou cá? Ele não tá te ouvindo. Eu? Tu encararia o dinossauro? Não, claro que não. Eu nem chego perto, irmão. O dinossauro é perigoso. Tem muito bicho menor que eu não encaro. Olha só, que vocês não conhecem. Isso aí é Universal. Não é Disney, não, tá? Ainda bem que é um chefe que fala isso. O que eu sei falar é de parque, esporte, né? de crime. Fernanda Maia, muito obrigado por você ter Beijo, vindo Caio linda Alex. desse dia. Manda beijo para suas filhas. Fala que tio Caio vai trazer presente pra ela, que é seu amor de tio Só que Caio. ela tá Amanhã, Hoje de manhã tem ela tá muito- brincando com aquela malinha que você deu pra ela. Tem até Tio Caio conhece tudo a criançada. Bruninha, beijo, tio Caio. Deixa eu descansar que eu tô cheio de fome. Vou almoçar com a dona Sara, com o pessoal que me convidou Tchau, aqui. Caio. O Um amor da beijo minha... pra você. O Venê. Não faz isso. Explicar a piada que o Não Venê fui falou eu que tá que na fiz. internet. O próprio Arrascaeta brincou com isso. Brincou? Ele comentou, ele zoando o Diego povo Alves. falando que é o Diego Alves. Por quê? O pessoal fala que quando o goleiro não vai pula muito na bola, tem bracinho de dinossauro, porque o dinossauro tem um bracinho curtinho. Aí, ó, pula desse jeitinho. Não é isso, Venê Casagrande? É isso, essa é a brincadeira. Muito bem. Ó, o Flamengo retorna hoje ao Brasil e já deve ter força máxima na próxima partida do Campeonato Carioca. Rodrigo. Os últimos momentos do Flamengo em solo americano foram de ajustes para a disputa do Campeonato Carioca. O rubro-negro retorna nesta terça ao Brasil e já desembarca em Belém, no Pará, onde enfrenta o Sampaio Corrêa na quarta. A expectativa é que os titulares já voltem para a competição de olho no clássico contra o Vasco no fim de semana, com transmissão do SBT. O técnico Tite vive a ansiedade pelo retorno ao estadual e sabe da responsabilidade em comandar o rubro-negro na temporada. Uma energia muito grande para tal, uma responsabilidade desse tamanho. De saber a importância, o quanto as pessoas do torcedor se fazem felizes quando o Flamengo vai bem, e isso nos gratifica. Mas também uma consciência de que o nosso trabalho deva ser desenvolvido com qualidade, com transparência, e com o cuidado dos atletas, e mostrando o lado bom e o lado ruim que deva ser corrigido. Serão 2 clássicos em sequência, já que após o clássico dos milhões, o Flamengo encara o Botafogo. Jogos decisivos para o Fla ir em busca da classificação. O rubro-negro ocupa atualmente a 8ª posição do estadual, com 5 pontos e 1 jogo a menos. Muito bem, terça-feira, hashtag SBT Esportivo, assim você conversa com a gente lá no nosso Twitter, @SBT Rio, você segue a gente no Twitter, e @SBT Rio Oficial, você segue a gente no Instagram. Pedrosa, Lucas Pedrosa, Venê Casagrande, boa tarde, meus amigos. boa tarde. Ô, Venê, você já falou isso aqui uma vez, mas eu queria que você falasse de novo agora sim, que encerrou mesmo essa pré-temporada nos Estados Unidos. O que você encontrou de bom nisso tudo? Uma pré-temporada dessa forma, nesse formato, é sempre muito interessante, né? O jogador se descola da família e eu acho que isso, às vezes, é importante para o atleta de alta performance, em que ele foca toda o seu objetivo, a sua concentração na sua preparação física, né? E aí, além disso, o que você encontrou como ponto positivo, Venê? Vamos lá. O que eu encontrei, eu vejo vários pontos positivos, mas eu vou falar na visão da diretoria do Flamengo, que eu conversei com o dirigente do Flamengo sobre essa viagem aos Estados Unidos. E eles enxergam como uma maneira extremamente positiva. Foi uma viagem maravilhosa no ponto de vista deles. Por quê? Primeiro, a preparação física, técnica e tática não foi afetada. Muito pelo contrário, eles entendem que o Tite conseguiu manter aquilo que poderia fazer se ele estivesse aqui no Ninho do Urubu. Outro ponto, criou relação com vários outros clubes importantes num mercado que vem crescendo bastante. Se aproximou do Orlando City, se aproximou do Inter Miami. O Flamengo, de certa forma, fez a marca Flamengo crescer cada vez mais no mercado norte-americano. Ontem, por exemplo, alguns jogadores fizeram uma tarde de autógrafos e casa cheia no shopping, todo mundo foi. O Flamengo tem a ideia também de colocar escolinhas do Flamengo por lá, para poder deixar a marca do Flamengo num mercado, como eu disse, vem crescendo bastante. Então, assim, de maneira geral, o Flamengo vê como muito positiva essa viagem, botou casa cheia em 2 jogos,
querendo ou não, isso é importante. Enquanto o Flamengo estava nos Estados Unidos, o Flamengo conseguiu lotar também jogos, mesmo com a garotada do Campeonato Carioca, em regiões que dificilmente o Flamengo joga. Por exemplo, como foi na Arena das Dunas no último jogo, o Flamengo botou casa cheia. E todo mundo sabia que era um time B ou C. Então o Flamengo, de maneira geral, enxerga que foi uma viagem extremamente positiva dentro e fora de campo. A gente sabe que a qualidade das estruturas nos Estados Unidos, elas são excelentes, né? Isso é incontestável. E aí, então, além do Flamengo receber todo esse suporte de qualidade de trabalho, estou falando dos atletas ali, tem essa parte também, esse ponto interessante, ô Pedrosa, não pensando nos atletas e sim na marca Flamengo, na internacionalização dessa marca, que é hoje um grande objetivo de vários clubes, Fluminense, Botafogo, Vasco e, obviamente, também o Flamengo. E isso é, de fato, muito interessante. A gente viu o último jogo do Flamengo, tinha mais torcedor do Flamengo do que do Orlando. Sem dúvida. A gente sabe que a torcida do Flamengo é mundial e a gente tem que fazer um trabalho assim mesmo. Por quê? Porque o futebol brasileiro nos últimos 20, nos últimos 30 anos, apesar de ser muito bom, o Brasil ser encarado como um país do futebol, o futebol brasileiro ele demorou para se profissionalizar, para entrar de fato no século XXI. Então esse trabalho tem sido feito de forma muito bem feita pelo Flamengo. Eu acho que falar de Flamengo e Brasil no mundo inteiro você conhece, mas uma coisa é você conhecer o nome, outra coisa é você realmente conhecer os jogadores, entender o que aquele clube é, o que aquele clube representa. Então acho que para o Flamengo isso aí foi muito importante, mas eu vou além disso, quando o time faz uma pré-temporada dessa maneira, é uma boa oportunidade para o Tite, por exemplo, conhecer esses atletas mais a fundo, ter tempo para conversar com cada atleta, e não é só no dia a dia, é estar ali o tempo inteiro, é como se fosse uma grande concentração. Então eu acho que isso aí ajuda muito, até vi o Arrascaeta outro dia falando sobre essa união do grupo, um lutando pelo outro, e isso também é muito importante. O Arrascaeta revelou nessa entrevista coletiva que o Pedrosa mencionou agora, que teve até churrasco. Isso é importante para o grupo ficar unido, porque de fato isso é importante, ter uma boa relação. Algo que na última temporada a gente não conseguiu ver. Inclusive jogadores brigando no Ninho do Urubu, que foi o caso do Varela e do Gerson. Agora você já consegue enxergar um ambiente muito melhor para você trabalhar. Não tem jeito. O jogador de futebol ele é ser humano, tal como a gente. Se não tiver um bom ambiente, Perfeito. O cara não vai render da melhor maneira possível. E a gente pode ver, pelo menos, eu vi muita sinceridade na entrevista do Arrascaeta. Ontem também o Tite falou sobre isso. E a gente vê um bom ambiente. Agora, eu repito, gente, isso quer dizer que a bola vai entrar, que o Flamengo vai ser campeão de tudo? Não, mas a chance de ganhar é muito maior do que foi na temporada passada. A gente viu em 2023 que o Flamengo começou tudo errado. E quando você começa mal, termina mal. Dessa vez está sendo diferente, está terminando bem. Inclusive, uma informação, a ida do Vinha aos Estados Unidos foi de propósito, é justamente para o torcedor de lá, que está acompanhando o dia a dia do Flamengo, poder ver um reforço de perto. Tanto é que ele retornou ao Rio de Janeiro no domingo. Ele veio antes da delegação, ele poderia ter vindo direto. Mas não, o Flamengo montou essa logística especial para ele, justamente por causa disso, para aproximar o torcedor rubro-negro de lá, que está acompanhando o dia a dia em Orlando, e ver também um reforço de perto. Foi uma oportunidade bacana também. Se a gente fala de torcedor que fica com saudade sendo off-Rio, imagina off-Brasil, Lucas Pedrosa. Isso é verdade. Eu vejo pelo Botafogo, tem várias torcidas, inclusive nos Estados Unidos, e fico pensando, eles se juntam, todo jogo, eles organizam, porque quando você mora fora do seu país, já bate uma saudade natural da sua cultura, da sua família, das suas raízes. E mesmo que você esteja super adaptado ao lugar, que eu acho que é a maioria, e quando você tem, além disso, quando você tem uma paixão muito grande pelo seu clube, você também sente nessa nossa rotina de pegar o dia, ir até o estádio, tomar uma com seus amigos e conversar, depois entrar no estádio ou juntar num barzinho. E é isso que essas torcidas de fora do Brasil fazem. E para o jogador de futebol, traz aquele Victoria's Secret que eles gostam. Bota aquela bolsa da Louis Vuitton embaixo do braço. Compra uma nova. Aqui, conhece o Mickey. Conhece o Mickey. E você falou de família, o Flamengo deu a possibilidade de um jogador, se quiser, levar a família para lá. Óbvio que não no mesmo avião, mas enfim, a gente pôde ver vários jogadores Eles levando ficavam família no lá. hotel? Ficavam no hotel separado, alguns. Porque o Flamengo teve dia de folga, eventualmente, se não me engano, foram 2 dias de folga. E aí eles puderam curtir com familiares. Aquele jogador que queria ter o familiar. Se o cara quisesse ficar mais concentrado longe da família, tinha a opção de não levar. Sim. Mas o Flamengo deu essa possibilidade também. Ou seja, um ambiente maravilhoso. Quando eu falo descolar da família, Pedrosa, eu não falo não olhar a família. Eu falo dormir num hotel, ter uma noite de sono completa. Porque eu tenho filha pequena. Claro. Eu sei que se meu marido fosse um atleta ou eu não dorme a noite inteira, gente. Claro. Mãe,
Né? É isso, Venê. Inclusive, então, na última Copa do Mundo, importante. a gente discutiu isso aqui. Vocês vão se recordar quando o Paquetá largou o treino e foi atender o filho, a filha, enfim, desculpa, eu não lembro agora, que estava chorando. Eu, na ocasião, eu não gostei disso, acho errado. O cara parar o treino para poder atender a família. Nesse caso aí, a família não chegou perto do treinamento. É muito no dia a dia da folga ali que eles tinham nos Estados Unidos. Você queria falar algo sobre a Victoria's Secret? Não, ou a gente pode mudar o assunto? Eu só ia falar que quando esses torcedores moram fora do país e eles se encontram para ver os jogos, é uma parte do Brasil que eles levam para lá. Então essa comunhão é muito importante. Só isso que eu ia falar mesmo. Venê Casagrande, tem novidade sobre o Mateuzinho, Venê Casagrande? Tem novidade. Tá mais pro Botafogo, tá mais pro... Tem novidade mesmo? Tá mais pro Depende Corinthians? do ponto de vista. Do ponto de vista do jogador, tá mais pro Corinthians. Do ponto de vista do Flamengo, tá mais pro Botafogo. E aí você vai me Tá o perguntar... mesmo que ontem? Ou mudou alguma coisinha? O que mudou é o seguinte, os jogadores, os empresários do jogador avisaram o Flamengo. Beleza, se não for no Corinthians, a gente prefere ficar no Flamengo. E não é nada pessoal contra o Botafogo. Vamos explicar isso. O Mateuzinho, querendo ou não, ele ficou uma semana no Corinthians. Ele conheceu os novos companheiros, ele conheceu o Mano Menezes, ele conheceu o Fagner, que é um jogador da posição dele, que ele admira pra caramba, e ele queria trabalhar com o Fagner. Ele ficou uma semana vivendo o ambiente do Corinthians, inclusive assistiu ao jogo nas arquibancadas. Volta pro Flamengo. Beleza, não teve acordo entre Flamengo e Corinthians. Vem o Botafogo, faz uma proposta. O Corinthians iguala a proposta. O Flamengo, pela questão de relacionamento, que não gostou da postura do Corinthians, não quer fazer negócio com o Corinthians, quer fazer negócio com o Botafogo, até pelo John Tex e o Rodolfo Landim, que a gente sabe que eles são muito próximos. Mas aí, na noite de ontem, a gente até publicou isso nas redes sociais, os jogadores e empresários viraram para o Flamengo e falaram, beleza, se não for para o Corinthians, a gente também não quer fazer no Botafogo, a gente prefere ficar aqui no Flamengo. E aí está esse entrave, esse impasse. Eu vou dar minha opinião, eu acho que nesse caso o Flamengo poderia abrir uma exceção e voltar a negociar com o Corinthians. Porque tem que ver o lado pessoal do jogador também. Né, Pedrosa, Nada contra o Botafogo. Eu, no lugar dele, eu também queria ir para o Corinthians, porque se ele ficou uma semana lá, viveu o ambiente, ele com certeza viu que ele pode render com a camisa do Corinthians. Ainda tem o fator do pai dele, que é torcedor de nascença do Corinthians. Então, cara, assim, envolve muita coisa. Acho que nesse ponto, o Flamengo poderia voltar a negociar com o Corinthians, até porque o Corinthians igualou a proposta do Botafogo. E assim, na verdade tem dois pontos aí. Eu acho interessante, Pedrosa, realmente a questão do pai dele ser corintiano, mas eu acho que muito além disso, é a questão de tudo que ele já viveu no início da temporada vivendo o Corinthians. Sim. Mas quem coloca ele nessa situação constrangedora não é o Flamengo, é o próprio Corinthians, né? Exato. Então é uma situação muito delicada até do contato entre Corinthians e Flamengo. É muito delicado isso, né? A gente falou do Flamengo, a gente falou do Corinthians, falamos do Mateuzinho e não falamos do Botafogo. Se eu fosse o Botafogo, eu jamais contrataria o Mateuzinho. Ele não quer jogar no Botafogo, isso tá claro. Por que eu vou insistir no atleta que quer jogar em outro clube? Ele não quer jogar no Botafogo, ele prefere ir para o Corinthians e se ele não for para o Corinthians, ele prefere ficar no Flamengo. Ou seja, o Botafogo nem é opção para ele. Pelo lado do Botafogo, se eu fosse o John Textor, eu jamais insistiria nessa contratação. Por que eu vou trazer um atleta que não quer jogar no meu clube? Por quê? Qual é o motivo disso? O Botafogo não tem 4 milhões de euros para poder buscar outro lateral direito? É claro que tem. É um valor alto, é um valor alto, inclusive, é um ótimo valor para um lateral. Então, por que insistir num jogador que não quer jogar no seu time? Eu não consigo entender a cabeça de John Textor. E não é nem por 100%. 4 milhões de euros por 60%. Eu não consigo entender. Proporcionalmente falando, sou péssimo em matemática, mas proporcionalmente falando, amigo. daria quanto? E vou mais falar... de 100% daria mais de 25 milhões de E reais. posso usar a mesma coisa pro Luiz Henrique. O Luiz Henrique, se quisesse jogar no Botafogo, já estava aqui no Rio de Janeiro. É, isso aí. Ponto. O que não há nenhuma dificuldade de adaptação. Ficar insistindo em jogador que não quer jogar no seu time por pura birra, pô, pelo amor de Deus. Paradoxo que a gente vive, hein? Mateuzinho, terceira opção no Flamengo, Corinthians e Botafogo brigando por ele. Pois é, mas isso não é algo muito incomum no futebol. E sendo que ele ainda recusou o Red Bull Bragantino antes dessa história toda, ainda teve isso. Isso, e conversamos aqui, você achou que ele não deveria recusar, o Pedrosa diz que entende, o lado dele escolheu o Corinthians. A enquete de hoje é sobre isso, inclusive, qual deve ser o destino do Mateuzinho após a novela envolvendo a sua transferência. Volta lá. Gente, me deu um raio de gagueira agora, vocês viram? Bateu um raio aqui, pum. Você viu, Venê? Vai pro Botafogo, vai pro Corinthians, fica no Flamengo. Eu quero saber uma coisa. Lá no Twitter, Venê, eu vi uns torcedores rubro-negros falando assim, caramba, o torcedor tinha que torcer pra ele ir pro Botafogo. Porque no Botafogo, o que a gente entende é que vai ter um pagamento,
que o jogador vai estar com tudo ali, um mecanismo de pagamento certinho, vai ter uma certeza, né, financeira pro Então, clube. mas se fosse o Corinthians também teria essa certeza. Porque o Flamengo não ia negociar sem uma garantia bancária, Sim. sem um pagamento à vista. Não joga pra perder, né, Vene? Não vai dar esse mole. Seria uma negociação que o Flamengo ia fazer com o Corinthians. Beleza, o Corinthians faz com você, mas tem que ser igual o Botafogo aqui também, a forma de pagamento. Eu acho que nesse lado, eu vou discordar, já falei aqui, eu acho que nesse lado o Flamengo poderia abrir uma exceção e voltar a negociar com o Corinthians pensando no lado pessoal. Ou fica com um jogador, terceira opção, e deixa o jogador tentar brigar por uma vaga no time do Flamengo. Particularmente, acho que ele pode brigar por uma vaga sendo reserva do Varela. Ali sendo o reserva, entrando na vaga do Wesley. Você não acha que o Varela será o titular em breve? Eu então, acho que pra já. mim hoje é titular. Então eu acho que ele pode brigar por uma vaga com o Wesley para ser reserva. E você, porque, de Pedro? fato, são dois jogadores que têm o mesmo perfil. Se eu fosse o Tite, eu jamais liberaria o Mateuzinho. Eu acho o Mateuzinho um bom jogador. Eu acho que ele seria o reserva para poder brigar com o Varela, inclusive. Para ser honesto com você, Fernanda, entre os três eu prefiro o Mateuzinho. Eu acho que o Wesley é mais novo, que teve uma primeira temporada que não é culpa dele, a oscilação, muito pelo contrário. Foi um processo que foi mal feito nessa situação, porque o Flamengo não tinha um lateral direito. Então, para mim, se fosse para emprestar alguém, seria o Wesley. E aí o Varela, que já tem mais experiência, ficaria no elenco, e o Mateuzinho também. Eu, pelo que eu entendo de futebol, pelo que eu já vi, acho o Wesley que tem muito potencial, mas não é um jogador pronto para assumir a titularidade do Flamengo. Acho o Varela um jogador limitado, bom, mas limitado, para mim não é para ser titular. E dentre essas opções, eu acho que o Mateuzinho seria uma opção melhor para ser o titular do Flamengo. Mas repito, jogador que não quer ir para o clube, não tem por que o clube ficar insistindo. Não faz sentido, isso é loucura. Tem um caso no Vasco da Gama, que é o caso que a gente já discutiu aqui várias vezes. O Luco Orediano veio para o Vasco da Gama sem querer vir. Ele veio porque ele foi convencido financeiramente. E o que o Botafogo está tentando fazer com o Luiz Henrique e com o Mateuzinho é convencê-los financeiramente. Só que para esses caras o dinheiro importa, só que se eles não estiverem bem, se eles não estiverem felizes, se eles não estiverem confortáveis, não adianta, eles não rendem. Porque, como a gente falou aqui, jogador é ser humano. Pois é muito difícil você pegar um jogador e colocar ele numa situação delicada e ele render bem, né? A gente pode até dizer aqui numa situação parecida do ano passado. O Luiz Henrique, ele ia pro Flamengo, lembra? Sim, claro. O pai dele ficou todo feliz, disse que o pai dele falou que era Flamengo, não me lembro, alguma coisa assim, realização. Mesmo papo. E aí o John entra na conversa e traz o Luiz de volta, já que ele nasceu no Botafogo, na base do Botafogo, ali já no finalzinho, antes de ir pro Olympique, lá na França. Ele chega, ele até faz em alguns momentos um bom ano, mas com muita irregularidade, assim, com muitas partidas boas e outras bem mais ou menos para menos, sabe? Então, assim, dificilmente você pega um jogador com uma capacidade altíssima de se adaptar a um lugar em que ele não queria estar ali. Eu não estou dizendo que esse cara falou que não quer jogar no Botafogo. Isso tem que ficar nítido e claro não que disse não é isso. nada contra o Botafogo. E ele não disse isso. Gente, ele é o mesmo prefere caso do o João Corinthians Gomes. por Prioridade, tudo. não é culpa dele. Isso. Lembra do João Gomes ano passado? Que o John Tex também tentou. Não foi nada também contra o Lyon. É porque ele já tinha uma palavra... É isso. E no Perfeito. caso do Mateuzinho, ele também entende que tem que dar prioridade ao Corinthians por tudo que ele já viveu em uma semana. Ele conheceu o clube, gente. Não tem como. Eu, no lugar dele, talvez teria a mesma reação. Agora, em relação ao que o Flamengo está fazendo com ele, eu acho certo em colocar para jogar. Porque se ele tem contrato, tem seu salário em dia, tanto o Mateuzinho quanto o Thiago Maia, dois jogadores que estavam próximos de sair, tem que jogar. E foi o que eu defendi no caso do Orediano também. Tá infeliz, tá insatisfeito? Beleza, manda seu empresário trazer uma proposta boa para o clube. Enquanto isso, você serve ao Flamengo ou serve ao Vasco. E ontem a gente debateu aqui, agora a gente vai mudar esse assunto. Vamos lá, tirar o Mateuzinho aqui. Tchau, Mateuzinho.